Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Debate. No programa de hoje vamos tratar do tema Educação Integral, um tema polêmico e que requer atenção das nossas autoridades. No tema de hoje vamos estar falando especificamente da importância disso para o nosso município de Balneário Camboriú, com os vereadores Arlindo Cruz, Marcos Curtis e Patrick Machado. Os vereadores, respectivamente, Arlindo Cruz e o Marcos Curtis, do MDB, e o Patrick Machado, do PDT. Lembrando que esse tema é importante porque hoje existe uma preocupação muito grande com a ociosidade das crianças. O tempo integral na escola pode tirar dessa ociosidade e, consequentemente, está livrando muitas destas crianças do mundo do crime. O Câmara Debate começa agora. Como eu disse, o tema de hoje do nosso programa é educação integral, uma preocupação que todos nós temos que ter. E os vereadores que estão comigo, Arlindo Cruz, do MDB, Marcos Curtis, do MDB e também o Patrick Machado, do PDT. Quero começar agradecendo a presença dos vereadores aqui. Obrigado. Boa noite, vereador Arlindo, tudo bem? Boa noite, Lacerda. Boa noite à comunidade que nos assiste. Tudo tranquilo. Tá bom. Vereador Patrick, boa noite. Boa noite, Lacerda. Boa noite a todos aí em casa. Boa noite, vereador Marquinhos, vereador Arlindo. Vamos discutir esse tema tão importante aí, né? É isso aí. Vereador Marcos, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, Lacerda. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. E é um prazer estar mais uma vez aqui com você, para a gente poder debater um tema tão importante para a cidade de Balneário Camboriú como o tempo integral nas escolas de Balneário Camboriú. É verdade. Uma situação, ela tem dois aspectos. Primeiro, o educacional. Quando você mantém uma criança na escola, você, consequentemente, você tira, como eu falei, da ociosidade, da rua. Tá certo, tem aquela brincadeira, mas isso a escola pode gerar. E tirando ela do contato direto do mundo do crime, das drogas principalmente, que hoje é comum em qualquer cidade desse país. A contrapartida disso é que o mundo em que nós vivemos hoje, os pais a cada dia precisam, tanto o homem quanto a mulher, dedicarem maior parte do tempo em trabalho, tirando um pouco do tempo que teriam com seus filhos. A escola passa a ser um complemento, uma ajuda para que essas famílias possam se manter e até dar uma educação de qualidade aos seus filhos. Eu pergunto, o que falta para que Balneário Camboriú possa oferecer plenamente isso aos seus munícipes? Fiquem à vontade. Quem quer começar? O vereador Patrick? Gostaria de começar? Pode ser, Lacerda. Fique à vontade. Vocês aí decidam. Lacerda, acredito que falta muito, para ser bem direto, vontade política. Temos um exemplo aqui ao lado, a cidade de Bombinhas, uma cidade de 35 km², arrecadação 2016-2017, 100 milhões, né? E acredito que no final deste ano termina-se lá a obra de uma escola de tempo integral. Isso em Bombinhas? Isso em Bombinhas, para 1.500 alunos, com dinheiro municipal, público municipal. Então temos exemplo aqui ao lado que se tem vontade, é possível. Os vereadores entendem que falta só vontade política? O senhor entende dessa forma, vereador Arlindo, vereador Marquinhos, ou faltam outras coisas? Na realidade, assim, não que eu discorde do pensamento do vereador Patrick, mas é que tem, assim, Balneário Camboriú tem umas questões particulares, que é o quê? Hoje, Balneário Camboriú absorve muita coisa que seria do governo federal e que Balneário Camboriú acaba absorvendo por N questões. Primeiro é o hospital. Nós temos um gasto absurdo com o hospital. Hoje, Balneário Camboriú gasta quase 5 milhões com o hospital municipal por mês. Isso aí dá quase 60 milhões por ano. Sim. Então aí já vai uma certa fatia do bolo, digamos assim, grande, que Balneário Camboriú arrecada. A outra questão é a guarda municipal. Nós temos hoje em Balneário Camboriú 140 guardas, que também deveria ser obrigação do Estado, que Balneário Camboriú já absorveu, porque se tivesse só a Polícia Militar atuando em Balneário Camboriú, seria uma desgraça.
Porque não porque são maus policiais, mas é porque o número de efetivo não daria conta de toda a situação que gera em Balneário Camboriú. Então, eu vejo que às vezes não é só a vontade política, né? Nós temos recursos, Balneário Camboriú tem um recurso muito grande, mas hoje Balneário Camboriú já está extrapolando a folha. Está em 52%, quase 53%, da lei de responsabilidade fiscal. Se você abre um colégio, né, que há necessidade, sem dúvida, né? A discussão agora é outra, né? Se abre no outro colégio, o número de profissionais que vai ter que contratar já daria mais um boom na folha. Então, assim, tem que criar mecanismo, claro, só que hoje Balneário Camboriú está numa situação meio amarrada dentro dessa questão de recursos, né? Não que falte dinheiro, é a questão do limite X para o orçamento. Sim, mas aí, baseado no que disse o vereador Patrick e no que o senhor está falando, eu pergunto para o vereador Arlindo. Isso, então, fica claro que é uma questão de gestão. O gestor, ele não está lidando de forma adequada com os recursos que ele tem. O senhor entende dessa forma, vereador Arlindo, ou não? Nós temos que parar, certo, de achar, e hoje é Florianópolis acha isso, Brasília, que Balneário Camboriú não precisa de recursos. O problema é esse, Marquinhos. Certo? Você está com completa razão do que você falou. A nossa cidade é igual Bombinhas, tá? Todo mundo acha que Bombinhas é rica. Isso é verdade. Bombinhas tem 35 quilômetros com 100 milhões e tem 15 mil habitantes, 20, né? 15 mil habitantes. Nós temos 800 milhões e temos 150 mil em torno, mais ou menos, de 200 mil, 250 mil habitantes. Então, temos mais 100 que gira todo dia. Gasta o carro na rodovia, nas estradas, que usa a escola, que usa o transporte, que usa toda a estrutura da cidade, certo? Esse dinheiro, claro, nós aplicamos hoje em saúde, tá? Isso já vem de tempo, o limite é 15, 13, né? O governo passou para 14, chega a 15, os municípios nós estamos 28, 29, 32%. Certo? Então, é falta de gestão mesmo, sabe? Muitas vezes até de concordar, porque assim, ó, você tem que ter o contraponto né? Porque nós temos hoje um hospital, como o Marquinhos falou, que consome 60, esse ano, ano de 2017, parece que nós gastamos, ainda está para vir, 82 milhões só no hospital e no PA. Certo? Então, isso não pode mais acontecer. Onde nós fizemos um hospital municipal e nós atendemos regional. A Biguaçu tem o mesmo hospital, não funciona, está lá fechado. E vários hospitais do Brasil, igual o nosso, que não consegue tocar. Nós temos outro problema sério na nossa cidade, que nós temos uma cidade vizinha de Camboriú, onde nós absorvemos, sem exagero, 30%, 20%, 30% da população de lá, nós absorvemos aqui na saúde, na educação, certo? Então, assim, o que é que nós temos que fazer? Ou nós preparamos nossas escolas, que nós temos, para que a gente faça, recoloque junto, na mesma escola que nós temos, ou nós temos, se for construir, porque assim, até não é tão difícil você construir uma escola. O difícil é você fazer a gestão dela. Eu acho que isso aí é questão de prioridade. Não, tem que ser uma prioridade do governo. Mas onde eu ia chegar, certo? Aonde todos os governos que passaram, eles pensaram em soluções de hoje para amanhã. Né? E a educação, ela não é algo que tu vai pegar resultado amanhã. Ela é algo que o resultado vai vir daqui a 10, 15 anos. Aonde nós vamos diminuir a criminalidade, aonde nós vamos diminuir a fila nas creches, nos postos de saúde, nos hospitais. Vocês vão ter ali pessoas jovens preparadas com o futuro, com outro pensamento, jovens que não estavam ali na rua aprendendo as coisas ruins. Mas aí eu vou botar uma pimentinha na conversa. Nós estamos pensando, e eu comecei a nossa conversa falando exatamente sobre isso, né? Uma das ideias de uma educação integral é você tirar da rua, né, essa criança para que ela não fique à disposição do crime organizado. Aí eu pergunto,
O Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, começou essa história há muito tempo lá com o Brizolão, que é os famosos CIEPs da vida. O Rio de Janeiro não é exemplo de educação e formação futura, porque isso começou lá atrás. E aí? Como é que a gente pode fazer essa preparou? Se deram continuidade aos CIEPs? Pois é, Eles foram depredados? Sim. Terminou-se o governo Brizola e os CIEPs foram depredados. Será que é mesmo? Nós temos que educar as crianças só? Será que nós não precisamos trazer esses pais também e começar a fazer criar alguma coisa para que eles participem também? Mas a escola integral pode fazer isso. Claro. Essa integração. Sim, O senhor pensa, vereador? Não, por isso que eu estou dizendo. Então, porque assim, ó, eu tenho 60 anos, eu sou de uma geração que também sou culpado de muitas coisas que acontecem hoje. Porque nós não cuidamos do meio ambiente, nós não cuidamos nada, nós só fizemos, assim, ó, nós não cuidamos, nós não tivemos aquela educação que com a árvore não tem que ser cortada e tal. Mas hoje, assim, ó, o meu filho, eu tenho uma netinha de 6 anos, que às vezes eu pego uma bala e jogo no chão, ela me pega pela mão, vovô, não pode. Certo? Por quê? Mas nós também temos que preparar os pais para cuidar. Não adianta nós construir uma escola. Nós temos ali o CIEP, tá? Que hoje o CIEP tem quantos alunos, Patrícia? 300 alunos. Tem 300 alunos. Já é um amontoado, tá? Porque é muita gente dentro de uma escola. Certo? Pelo tamanho dela, pelo físico muita gente, dela. mas por quê? Não, pelo físico dela. Não, estou falando Sim. no CIEP. Estou falando do físico dela, pelo tamanho dela, é muita criança dentro de uma escola. Mas são em horários diferentes, mas no caso do integral não seria esse número todo, né? Mas ela fica, ela é integral. Não, é integral. Integral, 300 crianças. 300 É, crianças. tem 300 crianças. Pelo tamanho dela, eu já acho que é muita criança no mesmo local, certo? Nós podemos construir, sim, certo? Mas nós temos que preparar, nós também temos que pensar que nós temos que preparar esse pai jovem que está começando a vida, criando filho, dizer para ele que tu ter um filho não é a mãe ter o parto amanhã, o filho nascer e com 40 dias botar numa creche. Pois é. Certo? Assim, ó, aí será que não estão considerando a escola integral um depósito de criança, vereador? Pode, por isso que nós temos que educar primeiro. O vereador está só nos ouvindo ali, ó. Mas eu já vou terminar a minha e vou deixar para concluir. Mas eu vou levantar isso, tá? Porque assim, ó, você pega eu conheço, nós estamos aqui de vereador, e quantas ligações a gente recebe, além de nasceu a minha neta, o meu filho, e eu preciso de uma creche e tal. Aí tu vai ver, que idade um dia desse, uma menina me ligou aí, seu Linda, eu precisava de uma creche, eu estou na fila, está 27. Diz que idade tem? 42 dias. Nega, não bota tua filha numa creche com 42 dias, cria ela pelo menos um ano contigo. Não, mas eu preciso trabalhar. Claro que a gente sabe, hoje da necessidade. Mas assim, ó, porque a gente tem que preparar também para ter um filho, certo? Se preparar. Porque não adianta você nascer uma criança hoje, jogada numa creche, e a mãe assim, ó, se vira e cuide. Não é assim, certo? E é isso que acontece hoje na maioria, certo? Nós não estamos educando o pai e a mãe. Mas, vereador, e a criança, se a criança pela não base, é a gente vai sempre ficar nesse negócio do meio. Não, e aí, desculpa, mas eu vou usar um ditado que o meu avô dizia, não se adestra cavalo velho. Não se adestra cavalo velho. Mas eu fiz a colocação para mim. Já foi. Eu sei, mas eu coloquei o primeiro. Nós temos que começar pela base, pelo fundamental, pela raiz. Sim. Infelizmente, esses já têm um outro patamar. Mas por já é isso uma que eu questão falei de educacional mim mais à frente. Por isso que eu falei da minha pessoa antes. Que eu não tive essa educação. Mas o meu filho já tem. Certo? Eu consigo, pela minha vivência hoje, que a gente, no dia a dia, isso aqui, ó, é o que eu mais digo para ele. Meu filho, olha aqui, ó, às vezes, né? A minha netinha com 6 meses, vamos botar na creche. Não bota com 6 meses, deixa fazer pelo menos um ano para ela chegar lá. Filho cresce muito rápido, filho a gente tem que ter ele. Olha aqui, ó, eu defendo. Mas a realidade, Arlindo, é bem outra. A realidade é aquela que tu falou primeiro, que as pessoas com 3 meses, 4 meses já querem botar. Não, mas não é 3 meses, 4 meses, com 42 dias. Não, então, menos ainda, pior ainda. Eu sei, mas é isso que eu estou colocando. E o que o senhor entende a respeito disso? Então, assim, na realidade, eu acho que nós tínhamos que ter um bloquinho aqui nos debates, porque já surgiu vários assuntos, né? Então, assim, nós temos que... Mas nós não é isso, mas para te não perder o próprio debate, não porque perder o iria várias situações. É assim, a questão da educação integral eu acho super importante, né? Se Balneário Camboriú tivesse a condição
de ter mais colégios, eu acredito que seria muito importante para a cidade, para os jovens, enfim, no Brasil seria ideal. Por quê? Eu fui conselheiro tutelar durante 3 anos. A grande maioria das cobranças das pessoas era justamente a falta de local para você levar o filho à tarde de uma atividade. A cobrança, tem alguma coisa? O meu filho pode... Não, aí quando começava a trabalhar, tinha casos de trabalho, tal, que levava a menina para trabalhar, 14, 15 anos, aí o pessoal denunciava. Aí, qual era a reclamação? O meu filho pode estar na rua, mas não pode trabalhar. Entendeu? Tem essa problemática dessa situação, é muito polêmico, na realidade. E o que eu penso? Eu penso que se nós tivéssemos condições de ter mais CIEPs, isso seria super importante. Por quê? Porque você teria um contraturno, né? Claro que a criança não vai ficar estudando o dia todo. Claro. Né? Ele vai ficar no outro horário, no contraturno, digamos assim. Ele vai ter atividade, várias atividades, esportes, lazer, cultura. Então, isso seria o ideal para uma sociedade, né? Seria o ideal para a sociedade. Mas como eu falei anteriormente, Balneário Camboriú tem uma dificuldade hoje. A outra dificuldade, Lacerda, que é a nossa folha da educação. Foi feito um plano de cargos e salários que acabou valorizando muito o profissional. Não que ele não mereça, ele merece, o professor merece ganhar bem, merece ser bem remunerado, só que isso criou na folha de pagamento de Balneário Camboriú um valor alto dentro da responsabilidade fiscal. Se você for pegar a folha e estudar a folha de pagamento dos professores, você vai ver que é um valor bem elevado do que é o valor que é do... Mais um gatilho que é o valor que é recebido do governo federal para a educação, gasto totalmente com folha. Entendeu? Então, assim, nós estamos num limite realmente. Então, assim, como o Patrick mencionou na questão da gestão e prioridade, lá houve a prioridade de construir um hospital. Será que era isso que Balneário Camboriú precisava realmente? Ou nós poderíamos construir mais escolas integrais e manter um outro sistema de hospital? De saúde, claro. De saúde. Porque hoje, como a gente está tentando fazer a questão da terceirização do hospital, que é uma saída para poder diminuir o custo, por que não foi pensado lá atrás? Então, a educação integral para mim é super importante, eu acho que é super necessário, nós devemos criar um caminho de ir em busca disso para a cidade, né? Só que eu vejo que o momento hoje, Balneário Camboriú está vivendo uma dificuldade para que isso aconteça no momento logo em seguida, entendeu? Eu acredito que vai demorar um pouquinho. Eu só pedi a licença aos vereadores, senão eu só preciso interromper. A gente vai continuar, temos mais 2 blocos de 18 minutos para a gente bater papo. Eu tenho que fazer um intervalo. Na sequência, nós vamos voltar falando sobre o tema de hoje, que é educação integral. Um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate. O tema de hoje é educação integral. Eu estou conversando com os vereadores Arlindo Cruz, do MDB, o Marcos Curtis, do MDB, e o Patrick Machado, do PDT. Falamos sobre vários assuntos referente a esse tema, discutimos inclusive salário, folha de pagamento dos professores, etc. né? Eu gostaria de perguntar aos vereadores uma ação que teve o governo municipal, se isso pode ajudar.
Foi falado aqui da dificuldade que é mexer na folha de pagamento hoje do município, incluir novos professores e etc. A compra de vagas em creches, isso pode ajudar nesse processo para facilitar o município a encontrar caminhos para que a gente chegue a esse ponto da educação integral, ou isso é um paliativo? Na realidade, a educação integral ela já é a partir dos 6 anos seria, né, a ideia, Sim. né? E a compra de vaga hoje nos núcleos é até os 6 anos. 5 para 6 no caso, né? Sim. Mas isso ajudou muito, né? Acabou facilitando aí, reduzindo muito o número de vaga da fila de espera, né? Reduziu bastante o número de espera de Balneário Camboriú. Só que Balneário Camboriú, Lacerda, ele tem uma questão que você zera a fila hoje, daqui 2, 3 meses você vai lá, já tem 200, 300, 500. É uma coisa fora do comum, fora do comum. Então, assim, parece que quanto mais você consegue vaga, mais gente atrai. É uma situação bem delicada. Inclusive, o governo hoje está fazendo uma triagem. Eu já fui vários casos me procurar, né, como a questão do Arlindo ali, procuro por vaga, procuro N situações. Mas já me procuraram algumas famílias que moraram muito tempo em Balneário Camboriú, eram moradores nativos, nasceram em Balneário Camboriú, moravam com os pais, aí o seu filho estava ali na creche e tal, e hoje está morando em Camboriú. Nós temos muitas pessoas nativas de Balneário Camboriú que estão morando na cidade de Camboriú, que deixaram o seu filho estava na creche e tal, e hoje estão fazendo uma triagem para retirar essas pessoas de Camboriú, porque o domicílio dela hoje é Camboriú, teoricamente teria que estar a responsabilidade é do município de Camboriú. Então eles estão fazendo essa triagem, tem várias pessoas procurando e querendo que, não deixa eu tirar meu filho, só que é uma questão legal, não tem o que a gente fazer. Mas assim, para poder diminuir um pouco, porque como o vereador Arlindo falou, se você pegar principalmente a educação dos anos iniciais ali, você vai ter de 20% a 30% no mínimo de moradores de Camboriú que estudam em Balneário. No colégio próximo da minha casa, que é o Gislande, se você ficar parado lá na frente no horário de entrada e saída de aula, só estacionar o carro na frente, você vai ver o número, quantidade de carros que vem pegar as crianças com a placa de Camboriú. Sim. O Ivo muita gente. O Ivo Silveira tem outro. mais gente para lá, fila do que para cá. Se você fica aqui no Ivo Silveira, no final aqui na Canvel, você vai ver a quantidade de pessoas que saem reto, que vão para o Tabuleiro, Monte Alegre. Mas é possível resolver esse problema de uma forma sem criar um impasse muito grande, uma situação delicada em termos de politicamente falando? É porque nós temos a nossa cidade, o que é que você alega, certo? E eles, e muitas pessoas têm conseguido a vaga por isso. Ele trabalha. A prefeitura hoje é 30... Trabalha na cidade de Balneário Camboriú, mas mora na cidade de Camboriú. Então, a cidade do dormitório, ele já vem, já traz a criança, já deixa aqui. É mais fácil. Mas vocês, vereadores, não poderiam regulamentar isso através de uma lei, proposição de uma lei? Mas como é que vai se regulamentar algo, Lacerda? Não tem ideia, por isso que eu estou perguntando. Aí nós estamos falando de uma estrutura financeira para bancar isso. Tá, vamos pensar nessa situação de Camboriú. Aqui, nós deixamos Camboriú e infelizmente, Lacerda, nessa questão tem que ser falado em números, em cifras, né? Quando a gente fala em hospital, o hospital 60%, 50%, 60% de Camboriú, 2% de Bombinhas, 12% de Itapema. E cifras, infelizmente não poderia ser assim. A gente tem que falar em qualidade, né? Em atendimento, em poder, são pessoas ali, são seres humanos, né? A questão da educação, ali são alunos, são crianças que necessitam da educação. Tá, mas não tem que ser um compromisso do prefeito, ou do município, do gestor, resolver o problema dos seus munícipes? Como é que você transfere a sua responsabilidade para o município vizinho? Então, eu acho que aí, vou voltar a insistir na pergunta, não caberia aos vereadores auxiliar o gestor público resolvendo esse problema através de normas, leis e etc., para que essas pessoas, existe alguma regulamentação que proíba vocês tomar essa atitude de falar assim, para estudar na Escola Municipal de Balneário Camboriú, tem que ter residência na cidade. Mas então por que essas pessoas estão aqui? Porque elas pegam o endereço do pai, da mãe, do tio. Aí eu volto a dizer, vocês têm essa informação, e por que não resolve o problema? E aí nós não temos, Lacerda, uma comunicação entre saúde, educação, inclusão social, segurança.
Se tivesse uma ligação entre todas essas pastas, uma conversa integrada, tu bateria os dados. Voltamos à gestão. Hoje, é um problema de gestão. Ô Lacerda, hoje o que está sendo feito é justamente isso. A busca de dados para que a pessoa seja identificada como morador de outro município. Tipo, imposto de renda, dados da Celesc, que a pessoa tem em Camboriú. Então, como a pessoa mora aqui e tem uma casa, isso está sendo feito. Por isso que eles estão conseguindo viabilizar buscando algumas pessoas, conseguindo identificar. Mas, Lacerda, eu vejo que o grande problema, uma coisa que poderia se fazer, que não é a nível municipal, que isso que eu digo que não está não é da nossa alçada fazer isso, mas o que poderia ser feito, deveria ser feito a nível estadual ou federal, é que, vamos supor, Balneário Camboriú absorve a educação de Camboriú 20%. O governo federal, com esses dados, deveria repassar o recurso, ao invés de passar para Camboriú, repassar para Balneário. Saúde do mesmo jeito. Eu ia citar agora. Isso já não acontece na saúde, imagine na educação. Não, porque assim, por isso que deveria ter, porque se tivesse esse tipo de direcionamento dos recursos, ficaria fácil, porque aí o município poderia absorver normalmente e estaria recebendo, como recebe algumas questões da saúde, como é a gestão plena e tal. Se você for no posto de saúde central, você vai ver que vai vir alguns carros de Porto Belo. Aqueles tipos de procedimento é recebido. Nós recebemos para isso. Mas a questão da porta do hospital já não. Mas se tivesse um mecanismo para ser cobrado da cidade, aí seria o ideal. Mas hoje ainda não tem. Né? É o que eu falo também da guarda municipal. A guarda no Balneário Camboriú não teria que ter guarda. Mas tem. Mas o limite prudencial nosso é 52%. Estado, né? É responsabilidade do Estado. Então, segurança até o limite. E saúde é responsabilidade do Estado. Eu até tenho uma tese que é o limite prudencial de Balneário Camboriú deveria ser maior. Por quê? Porque nós temos uma guarda municipal que não deveria ser nossa responsabilidade, nós temos que ter. E nós temos um hospital que é regional, e que não é nossa. Mas é responsabilidade municipal. Então, toda a despesa da folha do hospital, ele entra nesse limite prudencial. Então a gente acaba sofrendo uma situação de não ter como fazer um novo CIEP, um novo Centro de Educação Integral, porque nós estamos com a folha lá no limite, absorvendo despesas que não seriam nossas. Dentro desse seu raciocínio, qual seria a forma que poderia se buscar esse aumento desse limite prudencial? Existe uma forma legal de se buscar isso? Não, na realidade, essas informações? O limite prudencial, essa é uma teoria minha. Não, pois é, mas... porque o limite prudencial... Mas para o senhor chegar nessa teoria, o senhor deve ter tentado identificar isso em algum lugar. Não, eu identifiquei porque eu percebi eu sei que a responsabilidade da segurança não é nossa, é do Estado. Então nós temos uma folha... Essa teoria que eu criei. Mas a questão da responsabilidade fiscal é uma lei federal, ela é para todos os municípios não existe iguais. Nenhuma forma de se alterar isso, independente da vontade pode alterar através Poderíamos alterar pelo seguinte, Lacerda, né? O governo federal e estadual fazer uma leitura de cada município e verificar. Aquele município ele gasta com a saúde, o Estado não entra com essa contrapartida. Então vamos reduzir o repasse do município ao Estado e à nação. E para que isso aconteça, precisa de representatividade política. Nós temos para isso? Temos força para isso? Não temos, Lacerda. Nós precisamos fazer. Hoje nós não temos. Balneário Camboriú, região, não tem um deputado federal que nos represente. Né? O MDB tem o Peninha, que dá uma assistência ao município. Que ajuda muito o município, só que a bancada de Santa Catarina, no cenário federal, é muito pequena. As bancadas lá de cima do Nordeste, Norte são bem maiores, né? Então mas assim, Marquinhos, é bem difícil de você quer ver? Eu levantei uma tese aqui, aí eu tenho o deputado Giancuma, um dia nós dois conversando aqui, e eu passei por ele na situação do SAMU, tá? E isso a gente também discute muito, assim, o Marieta, né? Eu digo às vezes que o Marieta vai ficar bravo comigo, mas o Marieta tem duas portas. O Marieta tem a porta de entrada do particular e
Como é que é? Do Sistema Único de Não, Saúde? não. Particular do SUS. Convênios. É dos convênios. Particular, convênios e o SUS. E tem a porta que é 7 de setembro, que é do SUS, certo? E aqui lá é um amontoado. Agora nós temos o Ruth Cardoso, que é 100% SUS. O SAMU, por exemplo, se tiver um acidente agora, lá em Navegantes, a autopista litoral põe no carro dele e leva onde? Ruth Cardoso. Se os Navegantes traz para o Ruth Cardoso. da BR-101, estou falando em termos de BR. Se tiver, eles não perguntam se tu tem um plano de saúde, eles não perguntam. Bota no carro Isso é algo que me questionaram muito ali. e levam até o SUS. Aí deixa só eu uma parte rapidinho. Essa questão particular que o vereador está falando, essa questão eu soube agora alguns 15, 20 dias atrás que foi resolvida. Eles vão encaminhar para não sei qual foi o caminho. Não, porque assim, ó, Porque assim, Lacerda, a pessoa ela tem um plano de saúde. Não, mas por quê? Ela pode optar e ir para o hospital no que ela quer. Mas não, o SAMU e o bombeiro é obrigatório. Eram obrigados a levar para o SUS. Levar para o SUS. Aí aconteceu, eu tenho um amigo meu que a mãe dele se machucou, tal, chamaram o SUS. Não, eu quero ir para a Unimed. Disse, não, você tem que ir para o Ruth. Então não vou. Chamaram o filho e botaram no carro dela. Aí eu tomando um cafezinho com o Jean, contei para ele, porque eu fui buscar essa informação. Santos, o SAMU pergunta, o Brasília já tem uma lei estadual e Santos é municipal. Eu fui levantar a lei municipal, falei com o comandante do bombeiro, falei com o SAMU, tal. Cheguei aqui, tive muita restrição dentro dos hospitais, não quiseram. Tal do coração, não, porque aí o SAMU não pergunta, chega aqui e deixa, o doente chega aqui é do SUS, não tem como pagar, o Unimed é a mesma coisa, tal. E eu, aí nessa conversa com ele fez uma lei estadual. Ele fez a lei estadual, eles estão votando agora, ele me passou a lei, que o SAMU, ele vai perguntar... Se tiver consciente, claro. Desculpa, vai perguntar, você tem convênio? Tenho. Então você vai levar para o hospital particular. Então, estou bem informado. Já, vai ser lei, e essa lei nasceu de uma proposta minha. Até ele teve na Rádio Menino, o Tigrão perguntou, e ele disse, essa lei foi o vereador Arlindo Cruz que me procurou para que eu fizesse essa lei e tal, para que ela funcionasse, porque ele não podia fazer na Câmara aqui, porque uma lei estadual ela é mais forte. Então o SAMU, a partir dessa lei, ela vai começar a atender. E aí nós vamos tirar, o Lacerda e quem está nos assistindo, e vereadores, mais ou menos uns 20% a 25% de atendimento do Ruth Cardoso, sabe isso? Do pronto-socorro. Do pronto-socorro, certo? Da entrada mesmo. Da entrada. Alivia bastante. Isso vai aliviar bastante. Então, veja bem como é que são as coisas. Nosso tema principal aqui é educação integral. E como ela nos leva a outros campos, né? Nós estamos agora falando de saúde, partindo do princípio que o assunto foi levantado de uma pergunta sobre a área de educação. E aí nós vamos comparar valores e estamos discutindo a saúde. Interessante. Você vê uma coisa, nós tiramos, nós investimos, o município, 32%, de 28% a 32% para a saúde. Então vamos arredondar a 30%, mas o nosso limite é 13%. Chegando a 15, que chegava mais ou menos. Com o hospital ele chegou obrigatória. Ele chegou nessa faixa, então ele dobrou. Nós temos nós vamos gastar esse ano, através de 824, 240, 250 milhões com a saúde. Se nós tirar 15% desses 200, do 800, vai dar 120. Nós vamos reduzir 100 milhões, tá, que pode ser investido. Nós temos outro caso na cidade aqui, tá? Que leva o nosso salário, já falei para o prefeito, e nós temos que buscar uma solução, só que o governo federal tentou, não deu certo, o estadual tentou, fazer um programa de incentivo para esses funcionários que estão antigos, que já têm idade de se aposentar, que ele se aposente, que chame ele, faça uma vantagem para ele, ofereça uma vantagem para o funcionário, para aquele que queira se aposentar, porque você não pode obrigar ele a se aposentar, mas que você possa trazer... Mas aí tem que ter caixa para isso, isso já está no limite. Não, o contrário, porque você acaba tirando, nós temos hoje 400 milhões no nosso BCPrev, certo? Nós vamos tirar, não vai sair da folha, mas ele vai sair da folha de pagamento e vai jogar na folha de aposentado, certo? A nossa aposentadoria hoje, ela é superávit, ela tem... O autorial que teve aí, parece que até 20, nós conseguimos, daqui a 20 anos, ter uma... Tu fala do BCPrev? Certo? Nós temos 20 anos. Então, você vai tirar daqui, vai jogar lá, mas você vai tirar da folha. Porque o nosso problema é a folha, o nosso problema não é... E se você tirar 20% da folha, hoje você tira 100 milhões.
60 milhões. Pode ser uma alternativa. Só que o BCPrev, só um detalhe, o BCPrev ele tem esse caixa, só que assim, esse plano autuarial, Sim, algo assim, autorial. que foi feito, o município todo mês ele aporta um valor a mais do que seria necessário para que o caixa nunca... Mas né, não então, tem problema, Sambardinho. Eu tive pela conversa que eu tive dentro não é tão... breve, pelo menos foi o que me passaram, certo? Ele não afeta. Dentro de 20 anos nós ainda temos um... se continuar no... Porque ele vai crescendo a folha, mas ele vai crescente, crescendo... ele vai ter um crescente, certo? Olha, nós temos que fazer mais um intervalo. Você veja que, em função do assunto, que é educação integral, o tema aqui acabou saindo para outro caminho, até porque se busca alternativas de ter recursos no município para investir em educação integral. Por isso que a gente está falando de saúde, de folha de pagamento, de outras formas de se encontrar alternativas para que haja no município um maior investimento em educação. Eu vou para o intervalo e volto para continuar esse assunto no próximo bloco. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta, última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje e o tema do programa é Educação Integral. Eu estou conversando com os vereadores Arlindo Cruz, do MDB, com o vereador Marcos Curtis, do MDB e também o Patrick Machado, do PDT. Estamos até agora tentando achar alternativas para achar recursos para investir na educação integral do município. E aí, neste último bloco, eu vou fazer uma pergunta geral para que os vereadores, de alguma forma, nós discutimos problemas, pensem em soluções. O que ainda precisa ser feito para a educação integral em Balneário Camboriú se tornar uma realidade? Posso falar? À vontade de vocês aí. Então, na realidade, sim, eu vejo, uma das questões é tentar equalizar essa situação do hospital que seja terceirizado, que já vai sobrar um grande recurso na folha, que vai poder tentar abrir algum outro tipo de colégio para poder contratar mais profissionais, seria um dos casos. Mas eu vejo, Lacerda, que Balneário Camboriú hoje já tem assim, buscado algumas soluções, né, já há algum tempo nesse sentido, que não é a educação integral ainda que devemos ter, mas já é um passo, que é o contraturno escolar. Sim. Né? O contraturno escolar, que é o projeto Oficinas, que tem em Balneário Camboriú, que já atende bastante crianças, muitas crianças é atendido pelo projeto Oficinas, estão com várias atividades, e isso acaba criando essa situação de no contraturno as crianças serem atendidas. Aí né? nós temos mas olha só, tu falou do contraturno. Contraturno é contratado profissionais. Sim. Estão na folha? Sim. Se tu pegar esses profissionais do contraturno e colocar ele na escola para uma educação integral, uma escola de modelo integral... Mas tem que ver o modelo, né? Aí depende de gastos, aí eu não posso entrar nessa questão, não sei que um aluno lá, quantos alunos ele atenderia, quanto um professor no contraturno escolar,
ele vai lá e ajudou, ele dá ajudou para X alunos, eu não sei quantos professores precisam dentro de uma sala de aula para poder atender, eu não tenho esse número para poder fazer a defesa. Mas eu vejo que o contraturnos é um passo, que ajuda. O outro é o projeto que é do governo federal, que é o projeto Mais Educação, que existe já em Balneário Camboriú, que também tem atividades em várias escolas no contraturno escolar. Não é o ideal, Patrick, porque não é o horário todo, entendeu? É 1 hora por tarde ou 2 horas. Então, o ideal é que tenha a educação integral, porque ele vai ficar o período todo lá na escola, com atividades e tal. Esse é o ideal. Mas eu digo que já é um avanço. E tanto é que a própria Fundação Municipal de Esporte, eu fui secretário de esporte, a gente fez várias atividades. E todas as atividades que você faz, enche de criança. Se você for divulgar, eu fiz escolinha de tênis de campo lá na MVB, que era do Bocão, na Vila Real, teve. Eu fiz com a CELD lá no campo de futebol sintético, foi legal. O tênis de mesa, a gente abriu um polo na Barra, enchia de criança. Então, assim, há um anseio da comunidade para esse tipo de atividade. Sim. Então, se você tiver a educação integral, tendo todas essas atividades dentro do coisa, seria o ideal para Balneário Camboriú, para a cidade. O vereador falou em modelo de educação integral. Teria um modelo específico dentro do seu ponto de vista para que isso acontecesse de forma plena? Lacerda, eu batalho, e não pode ser diferente, pelo modelo CIEP. Modelo construído e moldado pelo Brizola e Darcy Ribeiro. Onde no Rio de Janeiro foram 500 CIEPs. Que é o modelo que a criança num turno, ela tem educação normal, dada hoje nas escolas, e no outro turno ela vai, se alimenta na escola, tem toda uma assistência de alimentação. No outro turno ela tem ali cultura, lazer, artesanato, tem atendimento médico, odontológico. Então a criança ela sai dali assistida. Ela volta para casa no final do turno, às 5 horas da tarde, aonde os pais já vão estar chegando do seu turno de trabalho, alimentada e pronta para eles dar atenção para ela. Sim. Onde elas podem chegar ali e ganhar o amor e o carinho, que é isso que está faltando também, como a Arlindo falou, da educação, de se educar os pais, hoje está faltando muito isso. Nessa correria nosso do dia a dia, de a gente precisar adquirir, conquistar, nós estamos perdendo o fundamental, que é dar atenção e carinho aos nossos filhos. Então eles vão poder chegar às 5 horas da tarde, alimentados, prontos para receber esse carinho. Aonde também está no outro turno, os deveres que a criança leva para casa hoje, eles fazem no outro turno. Sim. Assistidos por profissionais, por professores, onde dão assistência. Às vezes a criança está com uma dificuldade numa matéria ou na outra, e é nos deveres que tu vai perceber. Esse é o modelo CIEP. É um modelo implantado pelo Estado. Aí eu pergunto, o custo operacional disso não é pequeno. Aí nós temos que trazer isso para a nossa realidade municipal. Esse seu modelo e conceito, ele se adapta a um município com verba do município? Eu volto a utilizar o que está sendo construído em Bombinhas, certo? Pelo tamanho de Bombinhas, pela arrecadação de Bombinhas, 1.500 alunos do 6º ao 9º ano. Tem aquela escola de Morrinhos? Aquela escola grande lá. Eu fui lá, quando estava sendo construída. Lá vai se ter gastronomia, vai se ter variados cursos voltados às crianças. Então ele sai quase dali um técnico, aonde hoje capacitar os jovens é o pilar do o colégio Higino Pio é para ser modelo integral. Só que não adianta a gente pegar um adolescente nesse modelo. Nós temos que começar na base, na raiz. E aí nós damos continuidade. Eu não sei qual é o teu pensamento, Patrick, mas veja assim, que Balneário Camboriú, vamos supor a questão do integral. Eu acho que tem que ter mais colégio, tem que ter. Só que assim, eu não acredito que seja o ideal que todas as escolas, que todo Balneário se torne integral. Acho que tem que ter mais alguns integral. Sim. Porque eu acho super importante essas atividades, como eu falei, de oficinas e tal, que tem assim, porque se eu tenho meu filho na escola,
e a minha esposa não trabalha, eu acho que é muito interessante que ele vá, faça um curso no contraturno e tal, e no restante também esteja em casa. Entendeu? Que ele fique o dia todo, que ele não seja obrigatório a ficar. Eu acho que é importante ter essa educação integral, porque a gente sabe da necessidade de muitas pessoas. Quando a gente fala de educação, só uma observação. Quando a gente está falando de educação integral, a gente está pensando, dentro dessa nossa conversa aqui, em um único local onde a criança fica o tempo todo. Essa educação integral, necessariamente ela precisa começar dentro de uma escola e terminar no final do dia dentro de uma escola, ou ela pode ser ampliada para a criança ser deslocada para outro local, mas dar continuidade às atividades. O vereador citou na sua época de fundação que as crianças iam para outros locais. Não seria uma forma até de diminuir custos se isso acontecesse? Mas, Lacerda, ou não? Tu tirar a criança de dentro da escola onde ela está, tu já falou, exige recurso. Sim. A criança retornar para casa, quem garante? Porque assim, o CIEP ele foi construído para as crianças carentes. Vamos deixar bem claro aqui. Claro. Para crianças carentes. Os locais do Rio de Janeiro que crianças da Lacerda que muitas vezes não têm alimentação em casa. Exatamente. Esse foi o conceito do CIEP, do Brizola e do Então tem toda uma questão que assim, Balneário Camboriú, não podemos dizer, porque tem alguns políticos aí que dizem que não existe pobreza aqui. Vamos parar com isso. Vamos lá na Barra, vamos em São Judas, vamos em vários municípios, né? E vários pontos que são necessários. Não digo chegar ao ponto de faltar comida à mesa. Não, mas às vezes mas de estrutura, às vezes sim. E temos casos. E o modelo CIEP é justamente nisso. Porque um pai e a mãe, e com a nossa economia hoje em Balneário Camboriú, ela não consegue se manter aqui se a família toda não estiver trabalhando. Por isso que eu digo que deveria ser ideal em alguns pontos da cidade. Que são não digo todo o município. Mas nós temos que ampliar. E isso eu digo aqui, o PDT, ele entrou na campanha do prefeito Fabrício de Oliveira, porque ele nos deu a garantia de até final do governo, 2.000 vagas, ampliar de 300 para 2.000 vagas no modelo integral. E o que já foi feito? A princípio nada. Mas o Fabrício, até o Marquinhos esteve em Você Brasília tem com esperança? ele. Eu tenho, Lacerda, eu tenho. O teu partido também? Tenho, porque ainda acredito no prefeito Fabrício. Que bom. Eu acredito nele. Fico feliz de ouvir. E eu sei que ele está indo a Brasília buscar recursos, já foi. Está bem adiantado, apesar que deu todo esse problema de Dilma sai, Temer, todo esse rolo todo que está acontecendo lá, e a gente sabe que abala, né? Porque muda secretário, muda ministro, salas, né? Muda ministro, muda isso, então, mas eu acredito nisso. Eu acho que o município já vai ter um avanço muito grande nessa questão. Ampliarmos de 300 para 2.000 vagas. Hoje nós temos filas no CIEP que a pessoa às vezes fica uma semana. Os pais acampam lá na frente. Quase uma semana acampado para conseguir 50 vagas por ano, né? E aí a gente está discutindo necessidade, Lacerda. Com certeza. Porque com certeza se aqueles pais tivessem condições de manter o filho ou do pai ou a mãe poder ficar em casa, ele não ia querer botar o filho lá dentro. Ele queria ficar em casa, deixar o filho ali. Mas nós temos cuidado. Tem casos e casos. Nós temos que ter o cuidado. Casos e casos. Tem muita mãe que deixa da escola para ir para a praia. Mas preocupado com uma fala tua, Lacerda, tu colocou ali. Nós não podemos ter o modelo de educação integral, o modelo CIEP, como depósito. Nós temos que ter o cuidado. Infelizmente, tem cuidado para não e tiram vaga de outros. Para que essa escola, tá, não seja uma escola para criança ir lá só fazer alimentação, né? Mas aí, olha, eu vou voltar isso que o vereador falou com relação à qualificação profissional, quais profissionais nós vamos colocar lá dentro? O vereador falou daquelas pessoas que usam a vaga que não precisa. Aí eu vou pegar o gancho para trazer numa conversa que o vereador Arlindo trouxe lá no início. Vereador, consegue uma vaguinha para o meu filho? E aí o vereador, muitas vezes, com todo respeito, né,
acaba conseguindo essa vaguinha para o filho, mas não fez uma avaliação se essa pessoa realmente necessita daquela vaguinha. Hoje, graças a Deus, isso acabou. Não acontece mais isso? Porque o Ministério Público está muito em cima dessa questão, existe uma fila única. Depois tem um projeto de lei que é fila única, que é acompanhado pelo Ministério Público. Vocês lembram disso? Mas essa cultura lembram dessa cultura que não existe, né? Ainda recebemos ligações ainda. Foi o que eu disse no começo. Foi por isso que eu peguei o gancho, porque ele disse no começo que recebeu. E daí vem essa questão. Pô, Patrick, Pô, Patrick, mas só que eu sei que lá na creche lá do Pioneiros, no núcleo do Pioneiros, tem um carrão lá, chega mães lá com o carrão, deixam a criança, quando eu vejo indo pra praia pegar sol, mas não pode fazer nada. Nós não podemos legislar para uma classe. Sim, com certeza. Infelizmente. Concordo plenamente. Por isso que eu peguei o gancho do... quem me indicou para ir para essa escola. Antigamente acontecia, hoje não, né? Mas antigamente era comum isso, né? Outra coisa é assim, o governo federal, tá? O integral ele tem que assumir. Ele tinha que assumir, certo? Mas ele acabou, nós tínhamos em Camboriú o colégio agrícola, que era integral, tinha 120, 150 alunos, tá? Hoje acabou, não tem mais. Mas porque isso é caro. Vereadores, olha, a conversa está boa, o papo está bem interessante. Chegamos no momento final do nosso programa. Eu quero dar 1 minuto a cada vereador para falar o que quiser sobre o tema e se despedir dos nossos telespectadores. Eu vou começar na ordem aqui, por ordem alfabética, né? Pelo vereador, como eu brinquei aqui, pela ala MDB, pelo vereador, pelo vereador que não é pagodeiro, né? Mas vamos lá, vereador, então o seu minuto final aí para o senhor se despedir e falar o que o senhor quiser. Agradecer, né, o Lacerda por estar aqui mediando esse debate, por sinal muito bom, certo? Obrigado. Verdade, nós começamos num tema e a gente acaba chegando em outros, né? Porque ele é assim mesmo, ele quando se fala educação ou qualquer educação, saúde, segurança, qualquer como o vereador Marcos colocou, precisa de investimento, certo? E hoje está tudo apertado, né? O município igual Balneário Camboriú, que gasta de 30% a 32% na saúde, aí a gente vê que nós temos os grupos, os caras vão lá, mas vocês têm, é pouco. Assim, ó, que bom se a gente pudesse gastar 50%, que bom se a gente pudesse ter mais um hospital igual o Ruth Cardoso aqui para nós atender, que bom se a gente pudesse ter todas as escolas integral no município, certo? Porque sabe que seja um sonho, né? Eu já estou já estou um pouquinho mais velho, mas aqui o Patrick começou ontem, novo, né? Está lutando por uma causa onde nós temos que abraçar junto. Quero dizer que quando eu falei aqui, às vezes, do depósito de criança, disso que eu tenho preocupação, mas sou favorável ao tempo integral, acho muito importante esse tema, tá? E agradecer aqui mais uma vez, obrigado e uma boa noite. Vereador Patrick, obrigado, boa noite. Seu minuto. Lacerda, obrigado. Quero agradecer a você, ao vereador Marquinhos, vereador Lindo, por esse debate. E dizer a você aí de casa, essa é a nossa bandeira. Eu, quanto vereador, quanto do PDT, acreditamos que a educação é que pode mudar a nossa realidade de hoje. Uma educação de qualidade, uma educação gratuita, aonde nossos jovens tenham lá toda uma assistência dentro de uma escola, que eles saiam dali pessoas com uma outra visão de cidade, de estado, de nação. Então, estamos à disposição, nosso gabinete, a todos vocês, e que venham debater, não só aqui na Lacerda, mas que venham debater com nós nas ruas, né? Nos encontrar na rua, venham debater, não tenham medo, né, Marquinhos? Muitas vezes somos colocados num altar onde nós não estamos. Nós estamos aqui para representar você. Então, muito obrigado e até uma próxima. Vereador Marcos, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Lacerda, agradeço a companhia do vereador Lindo, do vereador Patrick. Queria destacar uma fala do vereador Patrick, quando ele falou da questão de muitas pessoas, muitos políticos acham que as pessoas acham que Balneário Camboriú tem pessoas pobres, né, que necessitam, né? E na realidade não é verdade realmente, porque eu fui conselheiro tutelar, a gente acaba vivenciando, eu falo sempre nas minhas falas que da minha vida, quando eu fui, a partir do momento que eu fui conselheiro tutelar, eu tive uma visão totalmente diferente do que eu tinha da cidade, porque você conhece uma realidade
que você acaba não conhecendo, né? É verdade. Você vive no mundo, estuda e tal, e você acha que todo mundo está naquele, mais ou menos naquele... Mesmo nível. E realmente existem muitas coisas, e o nível social de alguns lugares é bem complicado, de muitas pessoas. Então, realmente, muitas pessoas precisam, Patrick, eu lhe parabenizo pela sua bandeira da educação integral, né? É claro que nós, vereadores, acabamos geralmente tendo uma bandeira, algo que a gente acredita mais e acaba seguindo mais aquela linha. Eu sempre procurei muito na área do esporte, eu iniciei o projeto Bolsa Atleta, ou agora nós estamos com o projeto Vale Esportivo, que eu acho que a criança, o adolescente tem que estar nessa situação. Então, agradeço ao Lacerda, agradeço a todos os vereadores e, como falou o Patrick, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado a todos por essa conversa, esse bate-papo interessante. Obrigado a você que nos acompanhou e quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa.